O calendário marcava o mês de dezembro do ano de 1944 e o cenário era uma França fustigada por um inverno implacável que parecia querer congelar até a alma dos combatentes nas bases de retaguarda. Enquanto a terceira divisão do exército avançava como uma lâmina quente através da Europa ocupada, em uma unidade específica, o conflito que fervilhava não envolvia tanques ou artilharia pesada, mas sim as barreiras invisíveis e tóxicas do preconceito humano. O general George S. Patton, uma figura cuja presença emanava uma autoridade quase mística e cujo temperamento era tão afiado quanto o aço de suas armas, decidiu realizar uma inspeção surpresa nas instalações. Ele caminhava com passos firmes e pesados pela lama congelada até chegar a um alojamento recém-concluído, uma estrutura de madeira bruta projetada para abrigar exatamente 60 soldados. Ao entrar, deparou-se com 30 combatentes negros que, em um silêncio disciplinado, desempacotavam seus parcos pertences e organizavam suas camas de campanha em um espaço visivelmente apertado. Patton observou a cena por um instante, apenas assentiu com um movimento seco de cabeça e seguiu para o edifício adjacente, que possuía as mesmas dimensões e a mesma finalidade. No interior deste segundo alojamento, 30 soldados brancos já estavam devidamente instalados. Contudo, o que saltou aos olhos do general não foi o que estava presente, mas o que faltava. Metade do barracão estava completamente vazia, com 30 leitos perfeitamente alinhados e sem uso, enquanto os homens no prédio ao lado mal tinham espaço para se virar. O general parou subitamente e o gelo em seu olhar pareceu esfriar ainda mais o ambiente. Ele se virou para o comandante da base que o seguia como uma sombra e questionou com uma voz que cortava o ar por que motivo havia tantas camas desocupadas naquele local. O coronel, visivelmente desconfortável, hesitou antes de responder que aqueles lugares estavam estritamente reservados para novos contingentes de soldados brancos que ainda não haviam chegado à frente. Patton fixou seus olhos nele, exigindo uma explicação para o fato de ter homens negros amontoados parede com parede no prédio vizinho enquanto ali sobrava espaço. Foi então que o coronel, tropeçando nas próprias palavras, admitiu que os soldados brancos haviam exigido alojamentos separados, alegando categoricamente que não aceitariam dividir o mesmo teto com homens de cor. Patton girou sobre os calcanhares e encarou os 30 homens brancos que o observavam com uma mistura de ansiedade e desafio silencioso. Ele perguntou se era verdade que eles se recusavam a compartilhar o espaço com seus companheiros de farda. Um cabo, natural do Alabama, deu um passo à frente e, com uma postura que misturava respeito militar e uma teimosia regional profundamente enraizada, confirmou que não achavam correto que as raças se misturassem daquela forma, alegando que de onde vinham, as coisas simplesmente não funcionavam assim. Patton aproximou-se, invadindo o espaço pessoal do soldado, e repetiu a frase dele com um sarcasmo amargo, questionando o que exatamente seria correto naquela guerra. A quase totalidade dos homens ergueu a mão quando o general perguntou quantos compartilhavam daquela visão segregacionista. Ali estavam 30 americanos, vestindo a mesma farda e jurando a mesma bandeira, recusando-se a dormir sob o mesmo teto que outros 30 americanos que sangravam pela mesma causa. Patton permaneceu em silêncio por um longo momento, observando aquela floresta de braços erguidos. Antes de prosseguir com o que seria uma das lições mais comentadas daquela campanha, ele fez uma pausa dramática e lembrou ao público que momentos como este definem o caráter de uma nação, pedindo que todos se inscrevessem no canal para acompanhar mais histórias onde o verdadeiro inimigo não estava na trincheira oposta, mas dentro da própria farda. Retomando sua postura impetuosa, ele ordenou que baixassem os braços. O silêncio que se seguiu era tão denso que se podia ouvir a respiração tensa de cada homem. Patton então disse que precisava ter certeza de que tinha entendido bem. 30 homens estavam afirmando em sua cara que desobedeceriam uma ordem direta de convivência com soldados que estavam dispostos a dar a vida pelo mesmo país. O cabo do Alabama tentou argumentar que se tratava de uma questão de respeito às tradições de suas terras natais, mas foi brutalmente interrompido pelo general, que gritou que pouco se importava com a origem deles, pois naquelas coordenadas eles pertenciam ao seu exército e, no seu exército, um soldado americano era apenas um soldado americano, ponto final. Voltando-se para o coronel, Patton quis saber há quanto tempo aquela palhaçada estava ocorrendo. O subordinado explicou que, desde a chegada do destacamento negro há 3 dias, os brancos exigiram a separação e que ele pensou ser mais simples ceder do que forçar uma integração que traria problemas. A palavra fácil pareceu causar uma náusea física no general, que rebateu dizendo que morrer era fácil, e que aqueles homens negros no prédio ao lado morriam com a mesma facilidade que qualquer branco, pois as balas alemãs não tinham olhos para distinguir a cor da pele antes de perfurar um pulmão ou um coração. Ele caminhou pelo centro do corredor, olhando individualmente nos olhos de cada um, chamando-os abertamente de covardes. Não por um medo físico do inimigo, mas por uma covardia moral, por temerem mais o julgamento de vizinhos e parentes em suas cidades natais do que a própria desonra ao uniforme que trajavam. Um soldado do Mississippi tentou protestar, alegando que já haviam provado sua bravura em combate e que apenas não entendiam a necessidade de morarem juntos. Patton retrucou que não havia espaço para falar em respeito quando se desprezava 30 voluntários que enfrentavam o mesmo frio e a mesma fome. Ele apontou para a porta e descreveu a realidade brutal dos últimos 3 dias para os homens do prédio vizinho, que dormiram 3 por cama, ficaram sob a chuva por falta de espaço interno e comeram em turnos sacrificantes sem soltar uma única reclamação.
Ele enfatizou que eles não reclamavam porque já estavam habituados a serem tratados como se não tivessem valor, condicionados a acreditar que não eram bons o suficiente por causa de homens como aqueles que ali estavam. Patton lembrou ao cabo que eles estavam na França lutando justamente contra um regime que pregava a supremacia de uma raça sobre as outras e perguntou se aquela ideologia soava familiar para ele. O rosto do soldado ardeu em um vermelho de vergonha, mas o silêncio foi sua única resposta. O general então declarou o novo protocolo com uma determinação inabalável. Os 30 soldados negros se mudariam para aquele barracão imediatamente, ocupando cada uma das camas vazias que estavam sendo egoisticamente guardadas. Um sargento do Texas, em um último lampejo de rebeldia, ousou perguntar o que aconteceria se eles se recusassem. O olhar de Patton tornou-se gélido como o aço de uma baioneta e ele respondeu que seriam todos levados a uma corte marcial por insubordinação gravíssima, e que ele faria questão de que a acusação fosse lida em voz alta perante toda a divisão para que todos soubessem que tipo de soldados eles eram, homens que preferiram trair o país a dividir um quarto com seus irmãos de armas. Ele ofereceu uma alternativa irónica: quem não suportasse a ideia poderia pedir transferência para a linha de frente naquela mesma noite, para dormir na lama das valas, sob o assobio das metralhadoras inimigas, sem teto, sem cama e apenas com os alemães como companhia. Como era de se esperar, ninguém se manifestou. O desafio desapareceu, substituído pela compreensão de que Patton não estava brincando. Ele ordenou ao coronel que fizesse a transição naquele instante. O coronel ainda tentou alertar sobre possíveis brigas e tensões, mas o general foi categórico ao dizer que a tensão já existia na desigualdade e que, se alguém ousasse iniciar um conflito físico, responderia pessoalmente perante ele. Patton ainda deixou um aviso final aos soldados brancos: quando os novos colegas entrassem por aquela porta, todos deveriam ficar em posição de sentido, prestando o mesmo respeito devido a qualquer oficial ou herói de guerra, pois era isso que eles eram. 20 minutos depois, 30 homens negros entraram carregando seus equipamentos, visivelmente surpresos ao verem os soldados brancos em posição de respeito, alguns de forma relutante, mas outros com um olhar de compreensão que começava a florescer. Um sargento negro de Chicago aproximou-se de Patton expressando sua preocupação em não querer causar problemas, ao que o general respondeu que ele não era o problema, mas sim parte da solução, e ordenou que escolhessem suas camas. O clima na primeira noite foi de uma eletricidade estática quase insuportável, com cada grupo confinado ao seu lado do quarto, mergulhados em um silêncio hostil e vigilante. Na segunda noite, a atmosfera permaneceu pesada, mas os relatórios que chegavam a Patton indicavam que as ordens estavam sendo cumpridas. Na terceira noite, contudo, o gelo começou a rachar de forma inesperada. Um soldado negro de Detroit ligou seu rádio em um volume baixo e a melodia de um trompete preencheu o ar. Um jovem soldado branco do Tennessee reconheceu o som e perguntou se era Louis Armstrong. A resposta positiva abriu caminho para uma breve conversa sobre música e sobre como aquele era o maior trompetista de todos os tempos. Não foi uma amizade instantânea, mas foi o primeiro tijolo derrubado de um muro que parecia eterno. 2 semanas depois, quando Patton retornou para uma nova inspeção, ele encontrou uma realidade transformada. Os 60 homens estavam misturados, não de forma perfeita, mas de forma humana. Alguns jogavam cartas, outros escreviam cartas para casa sentados lado a lado, e a hostilidade fora substituída por uma indiferença saudável ou, em alguns casos, por uma camaradagem genuína. O coronel admitiu seu erro ao pensar que o plano fracassaria e Patton explicou que as coisas só deixam de funcionar quando se dá às pessoas a permissão para odiar e quando se valida seus piores instintos. Ele apontou para um grupo de 4 soldados, 2 negros e 2 brancos, que riam juntos de alguma piada interna, e comentou que o que aconteceu ali não foi mágica, mas apenas o resultado natural de forçar seres humanos a se enxergarem como tais, em vez de permitirem que se escondessem atrás de preconceitos herdados. Patton sabia que aquela batalha deveria ser replicada em cada base e em cada unidade, embora soubesse que a resistência seria feroz. Ele argumentava que não se podia exigir que um homem morresse por um país que o proibia de dormir no mesmo quarto que seus pares. Anos mais tarde, após o término do conflito mundial, muitos daqueles soldados brancos foram entrevistados e a maioria confessou o quão equivocados estavam. O cabo do Alabama, em particular, deixou um depoimento marcante ao dizer que fora criado para acreditar em uma mentira sobre a convivência entre as raças, e que Patton o obrigou a confrontar essa mentira, tornando aquela a lição mais dolorosa e necessária de sua existência. Embora nem todos tenham mudado de ideia, naquele barracão específico na França, durante aqueles meses críticos, eles provaram que a integração era possível. Eles viveram, lutaram e sobreviveram juntos porque um líder se recusou a aceitar o ódio como norma. A mudança real muitas vezes não vem da vontade popular imediata, mas de uma autoridade que impõe a justiça até que ela se torne natural. O exército americano só seria plenamente integrado 4 anos depois, em 1948, por ordem do presidente Truman, mas as sementes foram plantadas naquela noite de dezembro de 1944, quando Patton viu 30 camas vazias e decidiu que a dignidade humana não era negociável. Diante de uma situação de injustiça clara, o que você faria no lugar do general?
Escolheria o caminho mais fácil de manter a paz superficial através da separação ou teria a coragem de forçar uma união necessária mesmo sob risco de conflito? Deixe sua opinião nos comentários e, se você valoriza narrativas que mostram que fazer o que é certo raramente é o caminho mais simples, não deixe de se inscrever para mais conteúdos como este. A história é feita de grandes gestos, mas também de pequenos momentos de coragem dentro de quatro paredes onde o destino de homens comuns é alterado para sempre pela vontade de quem não aceita o retrocesso. Que possamos aprender com o passado para que as camas vazias do preconceito nunca mais sejam motivo de divisão entre aqueles que buscam um objetivo comum em qualquer campo de batalha da vida cotidiana moderna. A lição de Patton naquelas barracas francesas ecoa como um lembrete de que a farda que vestimos, seja ela militar ou civil na forma de nossa cidadania, exige uma responsabilidade que vai além das aparências e toca o cerne do que significa ser verdadeiramente humano e justo em um mundo que frequentemente tenta nos empurrar para o caminho oposto da empatia e da integração total. O tempo provou que o general estava certo, não apenas estrategicamente, mas moralmente, ao entender que a força de um grupo reside na sua capacidade de superar as diferenças em prol de algo maior do que o ego individual ou as tradições infundadas de um passado sombrio que não tem mais lugar no progresso da civilização moderna. Finalizamos assim mais um relato de bravura e transformação real ocorrido nos bastidores da Grande Guerra Mundial.